O nosso tema de hoje é sobre a paz. Primeiramente, vamos deixar bem claro que a gente não tem pretensão de ensinar ninguém. Nós também temos as nossas qualidades e os nossos defeitos em relação a esse quesito aí. A paz, hoje, eu e a Mari temos um momento muito bom em nossas vidas. Por conta da idade, naturalmente é a experiência, por conta das atividades que nós fazemos, por nós dois termos uma sinergia muito interessante, então a gente vive a paz, a gente pratica a paz. Em alguns momentos, evidente que a gente tem problema, mas a paz é algo que nos deixa feliz, nos deixa com bem-estar, nos dá segurança. A paz que eu tenho com a Mari, com a cidade que nós moramos, com as pessoas que convivemos, o nosso círculo social, é tudo de bom. Quando a gente tinha lá os 30, 40 anos, era muita correria. Então, provavelmente, a paz era bem mais difícil na intensidade que nós temos hoje. Como é que nós somos vistos em relação à paz? Como é que as pessoas te veem? Você é uma pessoa que passa a paz, que aproxima as pessoas, ou você é aquela pessoa de pavio curto e muitas vezes durante a semana, o mês, enfim, fica desequilibrado? É disso que nós vamos tratar hoje com a Mari. São vários aspectos da paz, vale a pena ficar até o final. Todos nós vamos ter momentos de reflexão, introspecção. Vai dar para a gente fazer um diagnóstico com as situações e as provocações que a gente vai apresentar. A paz é um estado de espírito, bem conhecido isso, né? Ela brota do coração. Se a gente não tem paz e for no médico ou na farmácia pedir um remédio para ter paz, não tem jeito. A paz existe em todos nós, ela está dentro de nós. Cabe a nós trabalhar isso daí. A paz, ela não admite, ela não fica bem a pessoa estar num ambiente de conflito grande parte do tempo. A paz, hoje, inclusive, tem essa questão da ideologia política, das ideias. Muitas vezes, só o fato de uma pessoa pensar diferente gera uma cobrança, gera uma discórdia. E aí, infelizmente, vira um atrito, vira um afastamento, vira um distanciamento, uma irritação. E tudo por conta das nossas vaidades de poder. Então a paz, a gente vai ver hoje o poder do silêncio, da harmonia e tanta coisa interessante, que nós não podemos negociar a paz. A paz, para mim, para a Mari, para o nosso relacionamento, a gente tem como inegociável. Primeiro a nossa paz, depois vamos ver o restante. Senão, complica. Outra situação que ocorre que é ambiente externo. Você está em casa, no apartamento, na casa, e está vendo televisão, lendo um livro, fazendo um planejamento do teu trabalho. Enfim, você está precisando ter um ambiente normal para executar essas atividades. E aparece alguém que não estava combinado com aspirador de pó. E não leva 30 segundos. Até a gente achava que ia levar pouco tempo e suportou. Só que imagina 10 minutos com aquele barulho. Tira a nossa paz. A gente vai se alterar com quem está fazendo. A gente vai sair daquele ambiente. E se a gente já não tem paz, aí vira gritaria, sabe lá o quê? Outra situação que o barulho tira a gente do sério. Pelo menos comigo é assim. Você tem um jardim e vem uma pessoa, pode ser alguém da família, alguém que você contrata, para cortar a grama. E liga aquela máquina roçadeira. É a mesma coisa. Já dá atrito, porque não foi combinado, porque agora não é hora para isso.
Até os vizinhos vêm até o local pedir para parar o barulho conforme o horário. Tipo, começo da manhã, estão descansando, dormindo, algo assim. Final de semana. Imagina você um domingo, 7:30 da manhã, 8 horas. Usa aquela máquina roçadeira junto da tua moradia. Vai gerar uma confusão, perde a paz tua e dos outros. Então, ausência de confusão, ausência de barulho. Um é interno, o outro, a gente está no ambiente e vira vítima disso aí, ou pode fazer as outras pessoas ser vítima. Lembrei agora, a gente vai para a praia, né, Mário? A gente gosta de curtir o ambiente, e aí vem um maledeto com mais uns 4, 5 caboclos, com uma caixa de som, e ainda, além do barulho ser alto, pensa numa música ruim. Aí perde a paz. Perde a paz. Até eu e a Mari, que somos da paz, a gente já começa a olhar um para o outro, olha a vizinhança ali dos guarda-sóis também. Daqui a pouco, eu não vou fazer isso, mas vai ter um que se altera e vai lá pedir para o cara abaixar o som, sei lá o quê. Vira um atrito, daqui a pouco, gritaria, só gente correndo aí por conta de um mal educado. Mal educado. Então a paz começa em casa, inclusive com um processo de educação. Se o pai e a mãe discutem muitas vezes na semana, se atritam, falam alto, xingam, o pequenininho lá de 3 anos, 4 anos, 6, 8, 10, 15, 17 anos, vai se acostumando, vira costume resolver tudo na gritaria. Vai fazer parte da cultura dele, da educação que teve em casa. Vai para a escola e começa a atrapalhar todo mundo, quer resolver tudo no grito. Depois se acompanha na vida, tal, vai ter a sua família de novo cometendo os mesmos erros. Então, fênix nas nossas vidas. O que é o fênix, que a gente falou no primeiro programa? Se a gente quer ter o bem viver, a gente precisa criar situações, se autoconhecer, fazer uma autocrítica, escutar o que os outros falam da gente sobre a falta de paz. E é bem fácil entender quem está sem paz. Se a pessoa está estressada o tempo todo, é falta de paz. Se ela anda muito ansiosa, tomando remédio, sei lá o quê, põe na conta que tem falta de paz. E falta de paz gera medo, insegurança, baixa a nossa produtividade. É isso aí. É uma virtude tão nobre que muitas vezes a gente não está treinado para isso. Porque muitas vezes nós temos que admitir que estamos diminuídos, que a nossa razão não vale. Porque para ficar quieto, a outra parte acha que você jogou a toalha. E que ele tem a razão na discussão, no atrito, na troca de ideias antagônicas, que não leva a lugar nenhum. E como nenhum faz silêncio, mas isso não dá nem zebra. Vai dar atrito. Mas a solução é como se fosse tomar um remédio. A solução é uma das partes ficar quieta. Só isso. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. Um fica quieto, o outro joga toda aquela carga agressiva e você quieto. Depois de alguns minutos e você quieto olhando para a pessoa, ela vai chegar à conclusão que tem algo que não está fechando. Por que ela está quieta? Aí você vai fazendo o quê? Vai abaixando o tom. Vai refletindo por que eu estou tão agressiva e ele optou por ficar quieto. Então, quem pratica essa regra do silêncio, quando tem uma discussão,
Ele é um cara, uma pessoa, uma mulher muito inteligente. Ele é tão dono da situação que ele joga xadrez, dá um checkmate no outro. Diz, eu vou ficar quieto. E você que sabe tudo, que tem razão, que nunca erra, que é o exemplo de ser humano perfeito, continua me criticando, continue me agredindo. E eu vou ficar aqui quieto. Aí, se for uma convivência, por exemplo, de família, com o tempo, as pessoas dizem, olha, quando ele fica quieto, ele fala muito mais do que você que não para de falar. Como é que tu faz na tua vida? Você tem essa capacidade de ficar quieto, em silêncio, uma boa parte das vezes que está em ambientes agressivos, uma discussão complicada. E isso vale para o casal, isso vale para os pais com os filhos. Isso aí então não dá, é uma atrás da outra. Você diz um não para o filho, ele se altera. Aí tu usa a regra do silêncio. Senão vira uma bateção de boca e bateção de porta. Muita porta batendo por aí, sem necessidade. Então, o poder do silêncio é interessante porque dá oportunidade para a outra parte se acalmar, para baixar a pressão, baixar a tensão, para as coisas voltarem a um caminho racional. Principalmente se o outro, além de ser muito emotivo, ainda por cima é brabo, a ponto de dar uma agressão física. E aí você é inteligente, o cara é maior que você, mais forte, tem que usar uma estratégia. Deixa quieto. Deixa a poeira ir abaixando, abaixando, abaixando. Daí a pouco ele está calminho, calminho. Às vezes pode ser que ele não se acalme, mas pelo menos diminui o prejuízo. E depois, quem sabe, se a pessoa for espirituosa, passa um tempo, ele vai dizer, me desculpa, eu exagerei, não precisava tanto. Então eu te digo, no trânsito, você já passou por isso? Com o vizinho, com os filhos, na instituição, sei lá, que a gente frequenta, na vida social. Tivemos essa virtude de se acalmar e acalmar o outro. E aí, enquanto tem o silêncio, a gente pensa numa solução. Enquanto o outro vai esbravejando, você vai matutando um jeito de falar coisas racionais. Sair do campo da emoção. Porque o campo da emoção não leva a lugar nenhum. Nesse caso aí, é perda de paz para as duas partes e para quem está próximo. Eu já escutei várias vezes moradores próximos de onde eu morei, que não tinha nada a ver com a história, eles gritando lá, tirou a minha paz também. E aí tem aquela máxima que eu acho que tem todo sentido. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ou seja, não leva mais atrito lá, deixa quieto. Amanhã estão se beijando e eu fiquei com inimizade. Então tem que ser habilidoso em tudo isso. Analisar os fatos, né? Quando a gente está em silêncio, a gente está analisando, está jogando um xadrezinho aí, está vendo onde colocar as pedras. Então, vai acalmar o ambiente, vai tornar a situação controlável e talvez fique até conhecido como sendo o pacificador. O pacificador. Coisa boa, né? O pacificador. É tudo que nós precisamos nesses... Desde que o mundo é mundo, a gente sempre precisa de pessoas que levam a paz. E eu até ia dar um exemplo, mas não vai dar tempo, porque senão vai ficar muito longo.
sobre o poder do silêncio. Vou fazer bem rápido. O mestre da paz. Quem que vocês acham que é o mestre da paz? O dono da paz? Aquele que disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu tenho a paz. Quem que falou isso? Quem que deixou escrito isso há 2000 anos? E ele, numa certa ocasião, foi chamado numa praça, num lugar público, que tinha uma mulher que foi pega em flagrante, digamos assim, cometendo adultério. Levaram ele para a praça, um monte de pedra, um monte de gente, e lá ia se fazer o que o costume, a lei, a tradição de centenas de anos se fez, que era eliminar o mal, jogar pedra e matar aquela mulher. Perguntaram para o mestre, e aí, mestre? E ele adotou o silêncio. O silêncio, se abaixou, olhou, rascunhou o chão, se levantou e disse, depois que todos pensaram bastante, se você não deve nada, se você não tem defeito, não é pecador, então pode atirar a pedra. E o resultado disso a gente já sabe. Envolve o salário, envolve o investimento, uma renda, uma falência, uma concordata, uma caderneta de poupança, um empréstimo, uma penhora, uma dívida. Todos nós vivemos com isso, desde que nascemos até o final. E essas questões financeiras, quando bem resolvidas, elas nos trazem alegria. Podemos fazer festas, podemos viajar, podemos comer bem, podemos tratar da nossa saúde, mas podem também trazer a felicidade. Não está atrelada a isso, mas pode colaborar, com certeza. Agora, se nós não dominarmos, não temos essa qualidade, essa virtude, essa característica de dominar, de manusear bem essa questão financeira, ela vai nos levar, num primeiro momento, à tristeza. Tristeza porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso sair de casa, estou devendo, estou triste, estou sendo cobrado, estou com o meu orgulho, baixa estima, enfim, está tudo complicado. E aí, se demorar demais, vira uma infelicidade. O contrário da felicidade. Então, essas questões financeiras, tem uma palavra-chave, eu tenho facilidade de falar nisso, pela minha formação profissional. É planejar, planejamento. E dá para ler livros e livros e livros, mas eu vou dar 2 palavras que é suficiente. Pensar antes. Pensar antes. Isso é planejamento. Isso é ser gestor. Isso é ser um administrador. Pensar bem antes de assumir compromissos. Uma vez que se pensa bem, não tem volta. E não tem lá grandes problemas de dar errado. O que nós vamos levar em consideração para não perder a paz por conta de um negócio mal feito? De um comprometimento da nossa renda? A gente tem que analisar as nossas receitas anuais, não é nem mensal. Mensal é curto prazo. As nossas receitas anuais, igual fazem os americanos, e as nossas despesas anuais, para ver que tipo de margem eu tenho aí. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Mas não é para 30 dias, é para 1 ano. Aí a gente vai acertar, com certeza. Outra situação. Eu tenho que analisar esse risco, eventualmente. Eu tenho estabilidade na minha renda? Se eu sou um funcionário público e um aposentado,
é bem provável que a estabilidade é uma coisa, não é total, mas é muito boa, excelente. Mas se eu for um MEI, se eu for um prestador de serviço, se eu for um pequeno empresário, principalmente, qual é um funcionário, empregado? Qual é a certeza que eu vou ter renda daqui 4 meses? Que tamanho que vai ser essa renda? Então eu tenho que mensurar tudo isso. Outra coisa que tem que colocar no risco, na análise, é o seguinte: qual é a necessidade de comprar, de assumir compromisso com determinada situação ou aquisição? Será que não dá para esperar um pouco mais? Será que não dá para ser de um outro jeito? Será que não tem vaidades desnecessárias? Será que não tem algo que é terrível, mas que a gente peca muito nisso? Se preocupar com os outros. Os outros podem ser os filhos. Os outros podem ser os vizinhos. Os outros podem ser os irmãos. Os outros podem ser a minha mulher. Então eu acabo dando o passo maior do que o tamanho da minha perna. E aí o resultado é queda. Queda. Aí significa o quê? Perde a paz. Bem lembrado que nós estamos falando de questões financeiras que leva tempo para se resolver. Não é comprar arroz com feijão no final do mês. Estou falando de um exemplo que leva anos para se pagar um carro, comprar um imóvel, uma viagem muito cara, difícil, que paga em 12 vezes, 24 vezes. Não estou falando de comprar um liquidificador, nem de comprar roupa, nem de comprar alimento. Mas mesmo assim, tem casos que também tem que cortar. Nem sempre a gente pode comer carne. Às vezes tem que comer ovo, porque é o que o orçamento dá, para ter paz. As questões financeiras também envolvem a emoção. A gente muitas vezes cai na lábia de um excelente vendedor e também um malfeitor muitas vezes, porque ele vai criar um ambiente emotivo e você vai acabar comprando algo que não precisava, mas foi tomado pela emoção. Não pediu um tempo, não deu um tempo de silêncio para você, não consultou as pessoas que você quer bem, que estão com você. E aí, complicou tudo. Eu lembro ter lido um livro lá para trás, tem muitos anos, do século passado, que dizia o seguinte: é questionável, tudo é questionável na vida praticamente, que a gente tem que ter guardado, ter uma caderneta de poupança, ter uma aplicação, ter uma reserva, qualquer coisa que nos dê segurança por 6 meses, há quem afirma, eu também gosto, de 1 ano. Então se eu gasto, vamos supor, 4 mil por mês, 1 ano, 48, 50 mil por ano. Então se eu tenho 50 mil guardado, se der uma doença, se eu perder o emprego, se um filho precisar de ajuda, a gente tem de onde tirar. Então não vai se desesperar. Vai ficar um pouco tenso, mas não vai necessariamente perder toda a paz. Agora tu imagina, faz uma dívida para comprar um carro em 5 anos, 60 meses. E depois, já em seguida, na largada, vê que não era para você aquilo ali. Não paga, briga em casa, compromete a tua saúde em função disso, perde a paz, fica estressado, fica ansioso, toma remédio, gasta ainda mais, ataca o coração, afasta as pessoas, tudo é ruim. Então vamos levar em consideração tudo isso.